Eles fizeram uma viagem surpresa para a Grécia. Eu só descobri porque minha mãe postou uma foto com a legenda: só a família de verdade nessa viagem. Eu fiquei calado. 2 dias depois, recebi uma notificação. Meu fundo de emergência estava zerado. Gastos com voos, hotéis, passeios. Tudo pago com o meu cartão. Aí minha irmã cometeu um erro. Ela me mandou uma mensagem que era pro meu pai. Ela escreveu: ele nem vai perceber. A conta dele tá quase parada. Eu respondi: eu percebi. Depois disso, sinalizei todos os gastos e congelei a conta. Às 6h03 da manhã, meu celular tocou 23 vezes seguidas. Era minha família ligando. Eu estava furioso. Se eu tivesse olhado minha conta 2 dias antes, eu teria denunciado na hora. Mas eu estava focado no trabalho. E quase nunca olhava aquele fundo. Porque eu só usava em emergências. Quando abri o app do banco, vi. Quase $7.000 tinham sumido. A primeira compra foi várias passagens de avião. Depois, um resort em Santorini. Depois, balsa, restaurantes, um cruzeiro particular. Não era só uma viagem. Eram férias de luxo. Os nomes das reservas não apareciam. Mas eu já sabia quem era. 2 dias antes, minha mãe postou fotos no Facebook. Ela, meu pai, minha irmã Sara e o namorado dela. Meu irmão Mark e a namorada dele. Todos num penhasco na Grécia. Com taças de vinho na mão. Escrevendo: nada como a verdadeira família nessa jornada. Na hora, tentei me convencer de que alguém tinha pago por eles. Talvez fosse presente. Mas agora, vendo os gastos, tudo se encaixava. As datas batiam. As cobranças combinavam com as fotos. Eles usaram o meu dinheiro. Não pediram, não avisaram. E ainda me deixaram de fora da viagem. Aquele fundo de emergência era meu. Juntei por anos. Era para doença, desemprego. Não para eles curtirem vinho e postar foto fingindo ser família unida. E piorou. 1 hora depois, minha irmã me mandou mais uma mensagem. Também pro meu pai. Ela escreveu: vamos só dizer que achamos que ele nem usava a conta. KKK. Fiquei olhando para aquilo. Aí respondi: eu percebi. Ela não respondeu mais. Liguei pro banco, contei tudo. Disse que as compras não eram minhas. Bloqueei a conta e denunciei. Registrei um boletim de fraude e dei os nomes de todo mundo. A atendente perguntou: você tá dizendo que foi sua própria família? Eu respondi: sim. Minha própria família. No dia seguinte, às 6h03, meu celular começou a vibrar sem parar. Recebi 23 ligações. Da minha mãe, meu pai, da Sara, até do Mark. Que nunca liga pra ninguém. Eles ainda estavam na Grécia. Aqui ainda era de manhã, mas lá na Grécia já era quase tarde. Eles devem ter acordado com várias compras recusadas. E a notícia de que as férias deles estavam acabando. Eu não respondi. Só mandei uma mensagem curta. Se quiserem mudar alguma coisa, é melhor voltarem para casa agora. E eu falei sério. Porque o que eles não sabiam ainda é que isso não ia passar. Eu não ia perdoar. Não era mal entendido. Ia parar no tribunal. Eles não voltaram na hora. Esse foi o primeiro sinal de que eles não estavam me levando a sério. As ligações continuaram, mas eu não atendi nenhuma. Depois começaram as mensagens. A primeira foi da Sara, bem fingida de casual. O que tá acontecendo com seu cartão? Precisamos conversar, RS. Depois veio minha mãe, mais educada. Vamos manter a calma, Henry. A gente achou que você não ia se importar. Vamos resolver quando voltarmos. Não precisa exagerar. Exagerar? Eles tinham esvaziado minha única conta reservada. Eu tinha feito bico e trabalhei extra para juntar aquele dinheiro. Era para emergências.
Tipo se meu carro quebrasse no meio do nada. Ou se eu ficasse doente, perdesse o emprego. Não era para minha família bancar férias de luxo na Grécia. Mesmo assim, eles achavam que eu ia deixar passar. Mark não falou nada. Mas a namorada dele, Ellie, mandou uma mensagem separada. Eu não sabia. Tô me sentindo mal. Disseram que estava tudo certo. Eu não teria vindo se soubesse. Eu não respondi. Pelo menos, ainda não. Mas guardei aquilo. Naquela noite, fiz uma videochamada com meu advogado. Ele foi calmo, direto. Disse que sim, era fraude. Sim, podia ir para a justiça. E o fato de ser família? Não ajudava, piorava. Porque mostrou que foi de propósito. Eles sabiam o que estavam fazendo. Planejaram tudo. Eu falei, pode seguir. Quero registrar isso. No dia seguinte, minha mãe mandou várias mensagens desesperadas. Os cartões deles estavam sendo recusados na ilha inteira. Como o banco bloqueou tudo que tinha sido marcado. Eles perderam reservas de hotel, passeios, tudo. Eu imaginei o momento. Eles tentando almoçar ou reservar algo. E o cartão não passando. Uma mensagem me chamou a atenção. Estamos presos aqui agora. Feliz. E outra. Como você pôde fazer isso com a gente? Fiquei olhando aquilo por um tempo. Aí respondi. Voltem para casa ou resolvam do jeito que der. De qualquer forma, o processo vai continuar. Depois disso, tudo ficou em silêncio por um tempo. No fim da tarde, recebi e-mails com as passagens de volta. Eles estavam voltando. No dia seguinte, umas 10 da manhã. Bateram na minha porta. Eu não queria abrir, mas abri. E lá estavam eles. Todos os 6. Minha mãe foi a primeira a falar. Fez um discurso ensaiado sobre mal-entendidos. Família e perdão. Ela disse que achou que a conta era compartilhada. Mentira tão grande que me deu vontade de rir. Meu pai ficou calado, de braços cruzados. Com cara de quem era vítima. Sarah começou a fazer drama. Falando que eu envergonhei todo mundo. Estraguei as férias. E fiz eles se sentirem como criminosos. Aí Mark falou, seco. Só descongela a conta e segue em frente. Eu falei bem claro para eles. Não vou descongelar nada. O banco tá investigando. Meu advogado já começou o processo. Foi aí que minha mãe surtou. É isso que você faz com a própria família? Tá destruindo a vida dos seus pais por causa de uma viagem? Você é quem devia pedir desculpas. Para mim, para sua irmã, pro seu irmão. Isso é ridículo. Eu fiquei parado, ouvindo tudo em silêncio. Aí falei. Você usou meu dinheiro sem pedir. Mentiu. Me deixou de fora. E agora quer que eu peça desculpas. Sarah entrou na conversa. Você vai mesmo processar a gente? E eu respondi. Sim. E vocês ainda têm sorte que tudo que eu tô fazendo é um processo civil. Poderia muito bem ser criminal. Silêncio total. Foi aí que vi o medo de verdade nos olhos deles. Eles perceberam que isso não era só briga de família. Era sério. Era lei. Falei para ir embora. Meu pai parecia que ia gritar, mas se segurou. Minha mãe saiu brava. Sarah me chamou de vingativo no corredor. Mark nem olhou para trás. Só a Ellie parou por um segundo. Parecia que ia falar algo. Mas no fim foi atrás dos outros. Fechei a porta e tranquei. Pela primeira vez desde o começo, me senti livre deles. A vingança estava só começando. Dei 3 dias para eles depois que voltaram da viagem. Não foi por paciência. Foi por curiosidade. Queria ver se algum deles ia se desculpar. Nada. Nenhuma mensagem. Ninguém tentou devolver o dinheiro. Agiram como se nada tivesse acontecido. No 4º dia, de manhã, meu advogado deu entrada no processo.
Reclamação oficial: uso não autorizado do meu dinheiro. Valor: 6.837,42 dólares. O processo dizia que foi uso intencional. Anexamos tudo. Extrato bancário. Relatório de fraude. Prints das mensagens. Até aquela que Sarah mandou sem querer. E uma declaração assinada por mim. Ele também incluiu um cronograma dos eventos. Estava tudo certinho, fechado. No mesmo dia, meus pais apareceram de novo sem avisar. Mas dessa vez eu nem abri a porta. Fiquei na cozinha tomando café. E ouvindo eles discutirem do lado de fora. Parecia que nem entre eles se entendiam. Meu pai queria resolver tudo em silêncio. Minha mãe achava que, se me fizessem sentir culpa, eu ia desistir do processo. Depois de 10 minutos, foram embora. Eu continuei sentado, nem me mexi. 2 dias depois, todos receberam os papéis do processo. Meu pai recebeu na saída de uma reunião no trabalho. Um cara com jaqueta entregou um envelope com o nome dele. Minha mãe recebeu na porta de casa. Falaram que ela bateu a porta com tanta força que as janelas tremeram. Sarah recebeu no apartamento dela, na frente do namorado. Ela me mandou uma mensagem. Você é doente. Que tipo de irmão faz isso? Mark recebeu o dele no trabalho. Não falou nada comigo. A Ellie me contou que o Mark chamou tudo isso de show. Disse que eu só queria punir todo mundo por estar feliz. Naquela noite, a Sarah postou um textão no Instagram. Bem falso e cheio de drama. Começou com, às vezes, sangue não é família. Depois ficou dizendo que eu surpreendi todo mundo. Que eu era obcecado por controle. E que ela já sabia que eu ia acabar virando contra eles. Várias pessoas começaram a comentar, concordando com ela. Ninguém sabia da história completa. Ela não contou que usou o dinheiro dos outros para viajar. E ainda se exibiu nas redes. Aí veio a chamada em grupo. Parecia que estavam todos na mesma sala. Virou um caos desde o momento que atendi. Eu nem ia atender, só queria ouvir o desespero deles. Minha mãe foi a primeira. Você foi longe demais. Tá destruindo a família por causa de um mal-entendido. Meu pai interrompeu. Isso não foi roubo. Era um fundo familiar. Mentira. Aquele cartão era só meu, no meu nome. Sempre foi. Mark falou que eu estava fazendo eles parecerem criminosos. Sarah me chamou de cruel. Esperei eles falarem tudo o que queriam. Aí falei. 3 opções. Admitam o que fizeram e aceitem as consequências. Briguem comigo no tribunal e percam. Implorem. Eles começaram a falar todos ao mesmo tempo. Eu desliguei. Depois disso, o silêncio foi diferente. Mais pesado. Eles perceberam que eu não estava brincando. Mais tarde, a Ellie me mandou uma mensagem. Disse que o clima na casa do Mark estava horrível. Ele estava descontando tudo nela. Culpando ela por não ter avisado quanto eu estava falando sério. Ela falou. Minha mãe tentou me colocar contra você no grupo da família. Mas aí eu falei uma coisa que ninguém esperava. Não concordo com vocês. O que fizeram foi nojento. Ele é o único som aqui. Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo. Ela ainda namorava o Mark, ainda fazia parte daquela família. Mas enxergava tudo do jeito certo. Ela disse o que ninguém teve coragem de admitir. Eles sempre te tratam como plano B. Eu vi isso. Eles acham que você deve alguma coisa só por existir. Acho que você tá fazendo a coisa certa, mesmo que machuque. Foi aí que tudo fez sentido para mim. Eles não roubaram só dinheiro. Eles roubaram da única pessoa que achavam que nunca ia reagir. Eles contavam que eu ficasse quieto, deixasse pra lá. E, com sorte, talvez me mandassem uma camiseta de Santorini no final. Mas dessa vez, eu não tinha nada a perder. E tudo a ganhar. Porque no momento em que foram notificados, deixou de ser problema de família.
Virou questão de justiça. Eles achavam que o pior seria ir para tribunal. Mas estavam errados. Uma semana depois que receberam os papéis, meu advogado me ligou com uma pergunta que eu não esperava. Você aceitaria uma audiência pública? Fiquei em silêncio por um segundo. Quer dizer, com pessoas assistindo? Ele falou. Sim. Mesmo se não for público, já fica registrado. Mas se eles não fizerem acordo, o caso pode ir a julgamento. E como envolve fraude familiar e uso indevido de dinheiro? Pode sair na mídia local. Eu nem pensei duas vezes. Que seja público. E foi aí que o pesadelo deles começou. As fofocas começaram. Meu tio me ligou do nada, perguntando se era sério mesmo. Um primo me mandou mensagem. O que rolou entre vocês? Minha mãe dizia por aí. Seus pais podem acabar no tribunal. Eu não contei a história toda pra ninguém. Nem precisei. Eles mesmos estavam se queimando. Aí uma coisa estranha aconteceu. A empresa do meu pai entrou em contato com ele para uma revisão de conformidade. Parece que, quando você trabalha perto da área financeira, e seu nome aparece num processo público de fraude, mesmo sendo pessoal, já vira suspeita. Ele não foi demitido, mas foi transferido. O namorado da Sara largou ela. Simplesmente fez as malas, foi embora e bloqueou ela de tudo. Eu só soube porque ela postou um vídeo chorando nos stories, falando que a traição vem em ondas. Alguém me mandou. Nem assisti até o fim. Depois recebi uma ligação da Ellie. Ela estava nervosa. Disse, você precisa saber de uma coisa. Ela contou que ouviu uma conversa no quintal. Entre o Mark e minha mãe. Estavam tentando ver se dava para dizer que eu tinha aprovado os gastos. Tipo que eu tinha dado sim por voz. Ou que me ofereci para pagar. Eu falei, Ellie, desliga isso. Ela respondeu. Se eles mentirem, eu vou testemunhar. Eu estava lá. Eu sei o que aconteceu. E, se você precisar, eu te ajudo no que puder. Depois disso, veio o desespero. Minha mãe ligou chorando de verdade. Não era drama como a Sara. Era choro de verdade. Ela implorou para eu não levar o caso pro tribunal. Disse que ela e meu pai iam perder tudo. Que não teriam como pagar. E que isso acabaria com a aposentadoria deles. Eu perguntei direto. Você pensou nisso quando reservou a viagem? Ela desligou. 2 dias depois, tentaram um acordo com meu advogado. Ofereceram devolver o valor total. Mais $500 de indenização. Desde que eu cancelasse o processo. E assinasse um acordo de silêncio. Eu disse que não. Queria que ficasse registrado. Na véspera da audiência, o Mark apareceu na minha porta. Não deixei ele entrar. Ele ficou no corredor, andando para lá e para cá. Falando. Você vai se arrepender disso, cara. Você tá destruindo sua própria família. Eu não respondi. Aí ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Você nem é mais um de nós. Foi aí que eu entendi. Ele falava sério. Todos eles falavam. Eles já tinham me apagado da família fazia tempo. A viagem sem mim não foi acidente. Foi de propósito. Eles nunca esperaram que eu reagisse. Porque nunca me viram como parte do grupo. Nunca me consideraram de verdade. Essa foi a parte mais dolorosa. No fim, não era só pelo dinheiro. Era sobre enxergar tudo com clareza pela primeira vez. Eles nunca foram minha família. Eram só parentes. Só isso. O julgamento estava marcado para terça, 10 horas da manhã. Cheguei cedo, um pouco porque meu advogado pediu. Mas também porque eu queria estar preparado. Não dormi quase nada na noite anterior. Fiquei imaginando todas as possibilidades. Eles iam chorar? Mentir? Pedir desculpas? Será que eu ainda me importava? Eles chegaram 5 minutos antes da hora.
Todos os 4. Meu pai vestindo um terno todo amassado. Sarah apareceu de blazer, claramente emprestado da minha mãe, segurando uma pasta como se fosse uma arma. Mark veio com aquele olhar vazio de sempre, o mesmo que ele usava quando sabia que tinha feito besteira. Ninguém olhou para mim. Sentamos em lados opostos da sala. O tribunal era pequeno, mas o silêncio parecia até ecoar. 2 pessoas que eu não conhecia estavam sentadas no fundo, deviam ser repórteres. Uma vizinha antiga também entrou. Ela olhou para os 2 lados, sem saber para quem torcer. O caso estava com o nome, Henry Wilkins versus Família Wilkins. Só de ver isso escrito lá no quadro do lado de fora, parecia que eu estava assistindo a vida de outra pessoa. A juíza era uma senhora mais velha, bem prática. Quando a sessão começou, meu advogado levantou e apresentou tudo. A linha do tempo das transações. O cartão estava só no meu nome. Ninguém mais tinha autorização. Os gastos foram feitos do IP da casa dos meus pais e do AP da Sarah. Os recibos da agência tinham os nomes deles nas reservas. E então ele leu a mensagem. Aquela que a Sarah me mandou sem querer. Ele não vai perceber. As contas dele mal estão ativas. A sala ficou em silêncio. Ficou claro. Não foi acidente. Não foi mal entendido. Foi um plano. Aí foi a vez deles falarem. Meu pai tentou parecer calmo, disse que achava que o dinheiro era da família, algo compartilhado. A juíza cortou ele. Seu nome está na conta? Não. Seu filho foi avisado dos gastos antes? Não. Sarah tentou interromper, disse que eu sempre ajudei antes e que ela achou que eu ia querer contribuir para a viagem, já que eu nem parecia interessado em ir. A juíza perguntou direto. Você foi convidado para a viagem? Não, eu respondi. Mark ficou quieto o tempo todo, igual uma estátua. Minha mãe começou a chorar quando a juíza começou a dar o veredito. Ela falou. Isso não é uma falha de comunicação. É um caso de direito e uso indevido de dinheiro, feito de propósito. A decisão foi reembolso total de $6.837,42. Mais $2.000 de indenização por danos emocionais e financeiros. E o que ninguém esperava, 30 dias de serviço comunitário para os meus pais. A juíza disse que foi uso premeditado de dinheiro que não era deles, e com intenção de me excluir. Sarah soltou um suspiro alto. Mark murmurou alguma coisa baixinho, algo absurdo. Minha mãe quase se levantou para protestar, mas travou. Meu pai ficou parado, olhando fixo, com a boca fechada. O oficial entregou os papéis com o plano de reembolso. A penalidade. Instruções para o serviço comunitário. Agora era real oficial. Saí do tribunal e fiquei um tempo lá fora sentindo o vento no rosto. A Ellie tinha ido, no fim das contas. Estava do outro lado da praça, perto da fonte. Ela me deu um aceno de cabeça. Só isso. Mas significou muito. Então eu vi ele saindo. Sarah foi na frente, furiosa, passando direto pelos repórteres. Mark veio atrás, já mexendo no celular. Meu pai parecia meio perdido. E minha mãe? Ela parou bem na minha frente. Olhou nos meus olhos e disse: Você destruiu esta família. Como se aquilo fosse a última palavra. Mas eu não respondi. Porque eu sabia que não destruí nada. Eles é que queimaram a ponte. Eu só parei de fingir que ela ainda existia. Depois disso, tudo desmoronou de vez. No dia seguinte, recebi e-mails do tribunal confirmando que o plano de pagamento tinha começado. Meus pais iam ter desconto mensal. Se não pagassem, o problema ia piorar. Meu advogado me contou que eles tentaram negociar de novo. Queriam pagar só o valor principal, sem a parte da indenização. A gente recusou. Naquela tarde, eu bloqueei todos os números da minha família. Sabia que iam tentar falar comigo em algum momento. Não para pedir desculpa, mas para tentar me fazer sentir culpa. Ou mudar a história do que aconteceu.
Mas eu não queria mais conversa. Para mim, o assunto estava encerrado. O que me surpreendeu não foi o silêncio. Foi o desespero. Eles começaram a procurar meus amigos. Gente com quem eu nem falava mais há anos. Me mandou prints de mensagens da minha mãe e da Sarah, tentando explicar a situação ou pedindo para falarem comigo. Alguns até disseram que eu estava exagerando. Que o Henry não queria que ninguém sofresse assim. Teve até estranho me mandando mensagem nas redes sociais. Meu primo me contou que minha família começou a dizer que eu estava mentalmente instável e que meu advogado tinha me manipulado. Eu não respondi a ninguém. Eu já tinha dito tudo o que precisava no tribunal. E sob juramento. Algumas semanas depois, o Mark me cortou oficialmente. Fiquei sabendo pela Ellie. Ele mandou mensagem no grupo da família, do qual, claro, eu não fazia parte. Ele escreveu: "Para mim, o Henry não é mais meu irmão. A Sarah me deu unfollow em tudo." O Instagram dela agora tinha uma frase tipo: "Recomeçando só com pessoas de verdade." Minha mãe apagou todas as postagens da viagem. Meu pai ficou calado o tempo todo. Mas a Ellie continuava em contato. Ela terminou com o Mark poucos dias depois do julgamento. Disse que não aguentava mais ver como todos agiram, sem assumir culpa nenhuma. E ainda virando tudo contra mim. Como se eu fosse o vilão da história. Ela falou: "Você fez o certo. Eu vi como eles falavam de você por trás. Na verdade, fico feliz que tudo veio à tona." A gente começou a conversar mais. Não só sobre tudo isso, mas também sobre vida, trabalho, família, ou a falta dela. Era estranho perceber que, no fim, a única conexão verdadeira que eu tinha com todos eles era com alguém que nem era da família de sangue. Um dia, mais ou menos um mês depois do julgamento, a Ellie me ligou e disse algo que me marcou. "Sabe, eles ainda falam de você o tempo todo. Como se você tivesse destruído a vida deles." Eu respondi: "Ótimo. Deixa falarem." Mas antes de desligar, ela falou mais uma coisa. "Sua mãe tá tentando encontrar alguém. Não sei quem, mas o Mark comentou sobre dar um jeito de reverter a decisão. Ele disse que ela tem um plano." Eu não falei nada. Só escutei. Talvez fosse mentira. Talvez fosse só desespero. Ou talvez, só talvez, eles ainda não tinham aprendido nada. E se quisessem vir atrás de mim de novo? Bem, desta vez, eu estaria pronto. A atualização. 3 meses se passaram. A vida ficou mais tranquila. Melhor. Me mudei para outro canto da cidade, mais perto do trabalho. Atualizei tudo: endereço, número, dados bancários. Não passei meu novo endereço para ninguém da família. Nem para Ellie, só contei para ela semanas depois. Não era paranoia. Era paz. E eu queria proteger essa paz. E proteger ela também. O dinheiro começou a cair devagar. Pagamentos do processo chegando certinho na minha conta. Vindo do banco dos meus pais. Sempre no prazo, sempre com valores pequenos. Mas o suficiente para eu saber que o sistema estava funcionando. Eles nunca deixaram de pagar. Provavelmente porque não podiam bancar mais problemas na justiça. Se eles deixassem de fazer um pagamento, o salário deles poderia ser penhorado. Eu e a Ellie continuamos nos falando. A gente não estava namorando, não exatamente. Mas tinha alguma coisa ali. Uma ligação entre duas pessoas que passaram pela mesma dor. Ela tinha deixado o Mark de vez. Disse que entendeu que a família dele vivia num tipo de código secreto de manipulação. E que não queria mais fazer parte disso. Numa sexta-feira à tarde, meu advogado me ligou. Eu não ouvia nada dele desde os papéis finais do tribunal. Então achei que fosse só uma atualização normal. Mas não era. Ele disse que alguém tinha entrado com um pedido no tribunal.
para tentar mudar a decisão do caso. Eu nem precisei perguntar quem era. Era minha mãe. Ela dizia estar sofrendo emocionalmente. Falou que houve erro legal. E que tudo foi mal interpretado. Até disse que eu fui forçado a processá-los. Era uma tentativa fraca, sem prova nenhuma. Mas o tribunal tinha que revisar. Provavelmente eles acharam que eu ia cansar. Que não apareceria. Mas eu fui. Sem hesitar. Dessa vez, não teve drama. Sem repórteres. Só uma sala simples e silenciosa. Com um juiz que já parecia irritado. Por ter que rever aquilo tudo de novo. Meu advogado levou menos de 5 minutos. Para desmontar toda a petição. Ele mostrou as contradições. A falta de novas provas. E como era ridículo dizer que eu fui manipulado a entrar com o processo. E aí veio a parte final. Uma carta. Assinada pela L. Ela não tinha me contado que ia fazer isso. Mas assim que soube da petição, ligou para o meu advogado e decidiu contar tudo. Na carta, ela explicou o que viu. Como a viagem foi planejada sem me avisar. Como eles sabiam o que estavam fazendo. E até como riram usando meu cartão. Quando o juiz leu o último parágrafo em voz alta, minha mãe tentou interromper. Mas o juiz cortou ela na hora. Petição negada. Decisão mantida. Agora era para valer. Sem chance de apelação. Sem mais ligações. Sem mais ameaças. Naquele momento, o último fio se rompeu. Eu não estava mais preso a eles. Nem por culpa. Nem por obrigação. Nem por silêncio. Depois disso, eles não tentaram mais nada. Nenhuma mensagem. Nenhuma desculpa vazia. Nada.